Saudações a todos, gratidão por estar aqui mais uma vez, né? Fui convidado pela casa para trazer uma mensagem na minha vertente, né? Eu sou budista e a gente tem um caminho quase que igual, né? A diferença são só os crivos de olhares, né? E alguns ritos, mas a mensagem parece não, é quase a mesma, né? E hoje, nesse processo com a qual a gente vai entrar aqui, vamos falar sobre a mente serena. Eu vou passar para vocês o meu entender na minha vertente. Mas para isso eu vou colocar um vídeo aqui que eu gostaria que vocês... Deixa eu apagar? Vocês observassem assim, não com atenção, mas desse uma olhada com carinho, porque o que nós vamos falar vai estar mais ou menos dentro disso aqui, certo? Deixa eu ligar minha caixinha de som aqui. Porque nós vamos falar de situações que moralmente nos coloca no centro das questões. Porque ter fé é uma situação. Você agir, você contribuir, você lançar, você receber, são outras vertentes, são outros fragmentos com os quais nós passamos no nosso dia a dia. E como no budismo a gente não se preocupa mais com a questão moral do que a questão espiritual, porque não vamos dizer que não tem sim. Mas antes de eu me lançar nesse universo, eu tenho que preparar a minha casa. Eu tenho que estar digno para receber as questões com as quais espiritualmente no nosso lado a gente chama de iluminação, para não haver conflitos. É muito fácil eu ter fé, mas manter a fé já é uma outra questão. Então o budismo ele é muito questionador. Então eu vou colocar aqui e a gente vai
Esse vídeo chama Tire a Mão dos Bolsos. Eu esqueci de mencionar no início. Ele passa uma mensagem assim interessantíssima, que nós ficamos muito na nossa zona de conforto, achando que nós estamos acima de qualquer coisa. E como lá foi assim, né, bem didático, para quem pratica muito essa questão do radicalismo em si mesmo, ele tem que se transformar, viu, o carro de uma forma radical. Né? Na ilustração, eu preciso de um carro fazer ele tirar a mão do bolso, não foi isso? E ele parece que descobriu um outro universo na hora que ele viu aquela mão saiu do bolso. E depois ele viu alguém no final que estava naquele caminho com o qual ele já tinha trilhado. E no budismo nós chamamos isso de bodhisattva. É doar-se para o próximo. É colocar o próximo além de mim mesmo. Claro, eu não vou tirar minha roupa aqui toda e vou entregar para alguém, não é isso. É auxiliá-lo da melhor forma sem pedir nada em troca nessas questões, né? E isso nos leva a refletir da questão da mente serena, de um livro que recentemente eu acabei de ler, e até por sinal aqui nós vamos fazer uma dissertação desse livro, né, Mente Serena, da sua eminência Gilal Dukasha, que é um mestre budista que propaga no mundo, né, a filosofia budista. É um livro assim didático, bem contemporâneo, ele traz muitas coisas, né, antigas, porque o budismo ele tem mais de 2.600 anos de existência. Então ele colocou numa linguagem bem, né, assim, cotidiana, algumas práticas. Então eu mesmo recomendo para que, se alguém quiser ler, buscar uma leitura, eu vou depois trazer ele e vou doar ele aqui para a nossa biblioteca, mas eu primeiro preciso pagar uma promessa de 2 pessoas que pediram antes, e eu vou levar de volta, e assim que eles lerem, a gente traz. Estou tentando praticar aquilo, tirar a mão do meu bolso, certo? Então é o seguinte, esse senhor aqui, né, é um líder espiritual da linha Dupa, do budismo tibetano, porque o budismo tem várias escolas, né? E a sua habilidade de comunicação, de ensinar de forma mais simples e moderna no mundo, tem atraído muitos jovens, principalmente. Né? Formado na universidade, lá em Butão, eu coloquei esses dados aqui, mas só para vocês terem uma ideia de que ele não é uma pessoa que não tem pouca bagagem, ele tem muita bagagem. É um rapaz novo e tem uma compreensão do mundo bem, assim, sutil, né? O conceito editorial do livro, né, que essa obra tem, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Lúcida Letra em 2015, né? É um guia profundo para a prática da meditação contemplativa. É o que esse vídeo que nós acabamos de ver traz. A meditação ela não precisa ser sentada de olhos fechados, como a gente costuma ver, não. A meditação ela tem várias fases, várias maneiras de você processar isso. E uma das meditações que o que nós estamos falando, a mente serena, é a aplicação do dia a dia, que aquele cidadão fez. Na hora que ele se libertou, na hora que ele passou. Então isso nós chamamos de pró. Ou seja, nós trabalhamos para o que não aconteceu ainda. Não é o pré, como muitos fazem, principalmente nós ocidentais. A gente faz, pede, a gente clama, a gente busca e paga promessas, me perdão da palavra, eu não quero ofender nenhum tipo de entidade, nenhum tipo de crivo, né, de fé. E não estou dizendo que isso é errado. Mas se eu não me preparar, como é que eu me recebo? E aí vem aquela pergunta que nas minhas palestras eu costumo fazer no início, hoje eu não fiz. Que é o momento certo agora. É aquela perguntinha que diz assim: quem sou eu? Quem é você?
São questões filosóficas e profundamente arraigadas na nossa transformação interior. Foi lido aqui agora um trecho do livro Minuto de Sabedoria, que para mim é uma coisa assim grandiosa. Tem 2 livros que eu tiro assim do chapéu de forma bem popular, que é o Minuto de Sabedoria e o Reforma Íntima. Não desfazendo os outros, como tem também na minha vertente vários livros que a gente está aí, inclusive esse aqui, como eu trouxe, para a gente trabalhar essa centralidade nesse contexto, para ver se a gente busca, tirar algo de bom dentro que a gente pode fazer nesse universo. A escrita desse livro salta naquilo que nós chamamos no budismo de macaco saltitante. É o que nós praticamos todos os dias. Aquela coisa, eu vou ali, eu corro, sabe aquele universo que nós estamos atarefados, que a gente não tem controle dele. Qualquer coisa diverge. Vamos pegar um exemplo? Certo. Quem aqui dirige deve ter essa experiência. Quem não tiver, pega a ideia. Você está dirigindo para seu carro de frente a um semáforo e ele está vermelho para você. Certo? Você está com pressa, porque levantou atrasado, sua vida não é totalmente controlável, você não tem administração por ela, e você está ali, aquele semáforo está te atrapalhando, você olha para um lado, você olha para o outro, não existe nenhuma... Não existe ali nenhum contexto que vai te prejudicar você furar aquele lugar. Aí você passa. Agora eu pergunto, é correto? Agora vamos mudar o cenário. Mudar o cenário não, vamos pegar a mesma ideia e vamos acrescentar mais um elemento nesse cenário. Tem um semáforo eletrônico bem na sua cara. E aí? Você fura? Não. Por quê? O budismo nos leva a interrogar. Por que quando não tinha ninguém me vigiando, eu fiz? E quando tem alguém me vigiando, eu não faço? Tem diferença? Não. Tem diferença ou não? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que, porque não tinha ali um semáforo eletrônico, quem está à minha direita e esquerda, estou um pouco... Mas como tem algo que tolhe, que corta a navalha da carne, que cobra, mexe no bolso, ele não quis fazer isso. Concorda comigo? Então a meditação serena é isso, são esses conceitos com os quais nós temos que sair desse macaco saltitante da nossa existência. Porque não é assim recomendado que sejam perceptivos, assim, levianos o tempo todo. Tem hora que você tem que dar um de Joãozinho, você vê, é bobo. Você vê que numa passagem na passagem de Davi, quando eles estavam numa guerra lá, que não me recordo aqui, do seu reinado lá, e tomando terra, aquela coisa toda, ele chegou um momento que ele viu que o exército dele não ia conseguir, estava sendo dizimado, ele deu uma de bobo. E naquela época, matar uma pessoa que tem problemas psicológicos era errado. E ele deu uma de bobão e foi embora. Concorda comigo? Mas foi uma estratégia. Certo? É isso que nós temos que analisar. As questões para a gente não cometer essa questão do macaco saltitante no nosso dia a dia. Sabe? Os fundamentos agora da mente serena. Compreensão. Estou num sinal vermelho. O que ele indica para mim? Perigo se você passar. Existe ali uma regra, primeiramente. Existe ali perigo. Existe ali concordância. Então, tem várias maneiras de você interpretar a primeira parte, a compreensão. Entender como a mente funciona e identificar o que o torna inquieta. Eu estou ansioso, eu quero ir. Mas eu tenho que me auto-avaliar. Né? E temos um objetivo, a desmistificação do ego que as ilusões mentais nos traz. Porque muitas vezes, muita coisa que nós fazemos é o nosso ego que nos impulsiona. Aquilo que eu disse.
Ele olha para um lado, olha para o outro, não interessa quem vai fazer mau juízo de mim, e vai embora. Mas como tem algo que vai mexer no bolso dele, que seria aquela redutor de velocidade e aquilo que ia montar ele ali eletronicamente, ele passou a refletir melhor. E depois nós temos a meditação, a prática, as práticas formais e informais para treinar a atenção plena e a presença plena, ou seja, eu tenho consciência, pô, se eu furar aqui, eu olhei para lá, olhei para cá, não tem ninguém, eu sei que o risco é quase que iminente, então eu vou, mas se aparece alguma coisa do nada, porque tem alguém ali, ele está no direito dele, está na linha dele, está no mundo dele, assim, as condições com as quais aquela via ali oferece para cada um o seu momento de fazer a sua travessia, né? E depois nós vemos a aplicação, integra a esterilidade no trabalho, nos relacionamentos e nos desafios. No momento que eu pratico essas questões, eu saio de lá com a minha mente serena, plenamente dentro do contexto que nos rege, porque nós temos dois mundos. Nós temos, assim, na parte física, nós temos um mundo que está dentro de mim e existe um mundo que está fora de mim. O que está dentro de mim é fácil, é controlável, é até mesmo manipulável. Mas o que está fora de mim, que no caso nós estamos aqui usando o semáforo, não depende só de mim, é de um conjunto nessa esfera para que a gente possa viver em comum acordo, né? Então, a viver com propósito e com paixão e resiliência é aquilo que ele vai tranquilo. Eu vinha para cá, não assim, acho que o trânsito ele é um termômetro para a nossa paciência, né? Simplesmente do nada a pessoa estava à minha direita e se jogou. Eu tenho uma moto, como eu ando devagar, eu pretendo andar devagar, porque eu já tenho até sequelas, né? Acidente no meu pé, por burrice minhas antigas, e eu dei uma reduzida, mas me deu vontade de falar alguma coisa, e é aquela coisa que muita gente está imaginando, você entende? Mas e aí? Resiliência, né? Trabalhar nisso da melhor forma possível para que a gente não vá. A natureza interior, na proposta desse livro, essência pura, o estado fundamental da mente calma, clara e vasto como o céu. A gente pensa assim, poxa, viver meditando, viver em serenidade, complacência e outros adjetivos que levam nessa paz tranquila, é tão bom, tão maravilhoso, mas não é, gente, não é. Tem hora que você se encontra num estado que isso contribui para você trabalhar a panela de pressão para ela não estourar, certo? Achar outro caminho, achar outra forma de resolver isso, sem, sabe, transgredir nenhuma regra, tanto física, como moral, como ética, filosófica, seja lá o que está na sua volta. Muitos erros de nós pais, que eu sou pai e sou avô também, é que a gente age antes de pensar com os nossos filhos por N coisas que estão na sua volta. Falta de tempo, pressão, falta de dinheiro, a minha vida sentimental, psicológica. Mas quando a gente fica mais velho, como no caso hoje eu sou avô, você vê as oportunidades que foram te oferecidas e você deixou simplesmente escorrer entre os dedos da mão. Por quê? Porque você não teve uma mente serena e compassiva. Eu não estou dizendo que você tem que ser a vida inteira, não. Saber o que é reto, o que é torto, o que é quadrado, para ter uma afirmação correta dessas relações, né? Resiliência, base da serenidade que permanece inalterável, independentemente das emoções passageiras. Nós temos uma coisinha que nós carregamos que dentro da
psicologia, dentro da neurologia, dentro de várias áreas que trabalham com a mente, né, chama de uma tronco centrado que nós temos dentro de si, que depois que ele senta, as coisas se tornam, não estou fazendo nenhum tipo de apologia, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, mas vira um Irã da vida, certo? Aí é preciso ter uma retaliação como está tendo hoje, mas nós não vamos entrar nisso, mas aquilo ali são consequências e o resultado é aquilo. Hoje, isso é um ponto de vista. Então, se a gente não trabalhar isso, a nossa resiliência, ela perde o sentido, ela perde a base. E aí nós entramos, né, no despertar, o processo de reconhecer que não somos nossos pensamentos, mas a consciência de que os observa, de observador. Você tem que olhar as coisas como um observador primeiramente. Porque tem coisa, por exemplo, como eu disse, a questão de pais, é que tem hora que com o seu filho você não pode olhar para ele como uma mãe ou como um pai. Você tem que olhar para ele como se você fosse o melhor amigo do seu filho, para entendê-lo, contornar aquela situação. Não bater de frente. Porque no caso, por exemplo, ele é a peça menor, ele vai acabar cedendo, por causa de, às vezes até de imposição. Aqui não é nenhuma fórmula mágica para ninguém dizer assim, eu vou tomar esse remédio e ele vai melhorar. Não. Isso é um trabalho que tem que ser feito igual formiguinha, aos poucos, devagar, sem pressa. Cada peça no seu devido lugar. Sem antes, né, trazer nenhum tipo de consequência do nosso meio com as quais nós estamos buscando. Aqui eu mostrei um gráfico sobre a ansiedade e a clareza mental. Então, a nossa clareza mental, ou a nossa clareza mental, ela fica mais ou menos aqui assim, ó, nesse gráfico, né? E a nossa ansiedade, ela fica aqui em cima, constante, porque ela é automática, ela fica assim, ela fica pulsando, ela fica no seu ouvido. Para quem costuma assistir desenho animado, igual eu, tem aquele desenhozinho ilustrativo que tem um anjinho e um demôniozinho que ficam conversando no seu ouvido, entendeu? Então, a ansiedade e outras, né, conjugações que está dentro dessa linha, que vai se transformando você em medo, em raiva, em rancor, em ódio, né? Ele te leva lá em cima assim, num ponto rápido, né? E quando você começa a trabalhar sua clareza mental, ela começa aqui embaixo, tranquila. Tem hora que você até desiste, tem hora que você nem quer fazer. Tem muitos alunos meus que desistem no meio da estrada, e eles são capazes. Eu sinto isso. Eles são capazes, mas não mostra interesse, não desperta. Então, assim, no nosso ponto de vista, não é hora, não está na hora daquela semente germinar. Então, deixa quieto. O trabalho foi feito, né? Ele foi adubado, ele foi regrado, ele foi cuidado, e ali agora ele vai, né, fazer com que esse aspecto aqui possa mudar. Quando você trabalha invertendo esse processo, um nesse aqui para baixo, aqui para cima, a sua vida se torna, assim, universalmente dizendo, como quase todos comentam, uma bênção. Você passa a ter, certo, impactos sociais e coletivos. As pessoas passam a te olhar com mais clareza. Você lembra do vídeo? No momento que ele fez aquela mudança, uma mudança simples, vocês concordam comigo? Simples, gente, simples, simplesmente simples. Não foi preciso de nada extrema, a não ser o impacto, né? E fazer ele sair da zona de conforto. Mas para ele dar continuidade aqui. Você falou um bom dia para alguém, sabe? Você ser complacente com alguém. Eu tenho um hábito que acho que hoje eu logo avisando, eu não tenho. Esqueci em casa ou acabou. Eu não fiz compra ainda lá em casa. Eu tenho um hábito de distribuir balinha. Alguém que já conhece isso. Eu não gosto daquela balinha. Mas eu ponho no bolso e vou distribuindo. Gente, tem hora que eu sinto que tem gente que aquela balinha é o que ele tem no dia.
Ele saiu de casa sem um café, corrido, e aquela balinha. Não estou dizendo que de mim para lá é melhor, não, mas essa semana eu estava com meu menino, a gente trabalha junto, e nós fomos levar umas mercadorias em determinado lugar que nós estávamos passando, e nós estávamos até no Fusca, tá? Ele adora um Fusca, e nós estávamos no Fusca e tinha uma senhora com uma criança pequena num cruzamento vendendo, ela não estava pedindo, ela estava vendendo. Analisando os fatos, ela estava fazendo algo digno. Não estou dizendo que pedir não seja digno, mas vamos separar as coisas de uma para outra. Ela está fazendo algo bem mais digno, vamos dizer assim, para a gente corrigir o digno. E aquela criança num sol. Gente, nós paramos porque o sinal deu uma fechada, ela vem e a criança lá chorando, aquela coisa e tal. Gente, assim, dentro de mim veio alguma coisa que tirei a carteira e eu ia dar alguma coisa, certo? Aí o meu menino também baixou o vidro, foi, tirou, enfiou a mão no bolso lá, tirou, pegou R$50, entregou para ela, falou, toma. Eu do outro lado peguei a mesma quantia, entreguei para ela, faz o favor, hoje, vai para sua casa, né? Eu acho que se você for ficar aqui, vamos pegar assim, o que você fica aqui provavelmente não chega nem o tanto que você está levando agora. Você tem que fazer a pessoa pensar. Então foi o seguinte, aconteceu, pega sua criança e vai para casa. Deixa para amanhã. Você vê? Dá uma amenizada no sofrimento das questões. A prática da generosidade é apresentada como um antídoto para o isolamento social contemporâneo. Deu a ideia? Eu acabei de passar para vocês. O autor defende que, ao darmos ao outro, damos a nós mesmos. Isso é até bíblico, né? Sim, do Evangelho. Estabelecendo uma conexão profunda entre o bem-estar individual e a harmonia social. Bom, eu saí de lá com a seguinte opinião: foi dado a ela a oportunidade dela agir daquela forma. Se ela vai fazer ou não, aí não depende de mim. Regras. Desmistificação cultural. A obra contribui para a transição do budismo de uma concepção pura religiosa para a ciência da mente. A nossa mente, ela é enganosa. Ela é falha. Se nós pegarmos assim mais um pouco dentro do contexto técnico, a nossa mente ela é fragmentada. Se você lembra de um pensamento, de algo que já passou, ela traz só fragmentinhos. Ela não é por inteiro. E quando você tem que analisar isso, né, de uma forma mais no crivo da razão, ela começa a preencher aquelas lacunas que são vazias. E às vezes ela até acerta. Isso é tão real que nos sonhos que a gente tem naturezas nesse sonho que não são absurdas. É o cérebro tentando colocar as evidências nos seus devidos lugares de forma real no mundo ilusório. Então, essa abordagem secularizada permite que os conceitos sejam aplicados em diversos contextos culturais e profissionais sem barreiras dogmáticas. No momento que você passa a conhecer a si, aquela pergunta que eu disse, quem sou eu, quem é você, não existe barreira dogmática na sua vida. Essa semana mesmo eu tive o prazer de conhecer uma pessoa e nós fomos falar sobre a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. É vulgarmente chamada por nós leigos de a Igreja do Véu. Eu queria entender a Igreja do Véu. Eu queria entender, porque uma vez eu fui e cheguei lá, você chega, aí homem para o lado direito, mulher para a esquerda. Eu já comecei a... Claro, eu fui preparado antes, mas eu estava vivenciando aquilo, homem para a direita, mulher para a esquerda. Por quê? Para a direita, por quê para a esquerda? Meio de interrogação minha. Chegou lá, cada um no seu canto. Houve o culto, houve ali o desenrolar daquele rito religioso deles, e no final, quando terminou-se aquela sessão ali, houve-se o cumprimento do ósculo,
quem lê muito a Bíblia deve saber que é o beijo. E eu não, certo? E tinha um senhor do meu lado aqui, não é nada aqui de preconceito, não, sabe? Mas é um baita de um criolão, você entendeu? Deu a mão, eu peguei e segurei aqui assim, e ele puxou e pá, pá. Eu já fiquei assim, sabe? Aí já veio o outro, eu já segurei aqui. Falei, não, peraí. Calma, vamos devagar, que eu estou chegando agora. Eu preciso. Por isso é que não veio tomar a taberna. Viu como é que a gente, né? Viu como é que as coisas se lançam e se colocam, né? A ética da responsabilidade. E para eles é uma coisa normal, né? Propõe uma nova ética baseada na responsabilidade individual sobre o próprio estado mental. Então ali era uma conjuntura, e eu era o corpo estranho que estava naquele lugar. Certo? Por mais que eu fui preparado, eu não estava psicologicamente ali. 100% né? preparado. Então agora as ferramentas então, que a gente usa nessa prática do nosso cotidiano, né? Habilidades diárias. Essa habilidade é construída em pequenos momentos, como meditação curta ou ao acordar para definir a atenção do dia a dia e reflexões antes de dormir, para cultivar a gratidão e o desapego. Bom, muitas pessoas praticam a meditação, isso é fato, eu conheço. Minha mãe mesmo é católica, devota, e ela pratica a meditação, só que num ponto de vista dela, ela levanta de manhã e faz a oração. Isso é uma forma de meditação. E ao deitar, ao se recolher, ela faz a mesma coisa, né? No trabalho, estresse. Praticar a pausa consciente diante de um e-mail urgente ou um conflito. Transformar a rotina em um campo de treinamento para a paciência e a escuta ativa. Escuta ativa, nós chamamos isso de, vulgarmente dizendo, chama fofoca. É aquela coisinha que eu quero saber. Aquela coisinha que eu preciso saber. Eu preciso trabalhar isso. Eu tenho que transformar isso. Eu tenho que... Não que às vezes é interessante, mas deixa chegar até você. Não tem necessidade de você procurar. É a primeira base, né? As 10 ferramentas simples. Agora vem aqui um conceitozinho, né? Para a gente pôr no nosso dia a dia. Respiração consciente. A respiração consciente é que muita gente pensa que respirar consciente é... Não. Respiração consciente, gente, é quando você está de frente a alguma situação, principalmente quando ela é conflitante, você consegue controlar ela. E a respiração é o seu termômetro. É o veículo que faz com que você não perca o seu chão. Certo? Não perca a sua razão em relação às coisas. Né? Treinamento da atenção. Ouvir. Existe o ouvir e o escutar. Nós praticamos o escutar. A gente não pratica, assim, de uma forma geral, o ouvir. Observação do ego. Saber se eu estou interagindo com aquilo. Será que aquilo está me contaminando? Será que aquilo está me levando, está me pegando, está me induzindo, está me colocando assim na estrada? Né? Aceitação da impermanência. Ser impermanente não é ser isolado, não é você ficar neutro. Permanente é você ficar no seu quadrado e saber a hora certa de sim, sim, não, não, porque morno vomitarei na minha boca, não é isso? Está no Evangelho? Desapego de resultados. Tem pessoas que ficam presas em certas coisas, como, eu sou assim, eu fui criado assim, eu não consigo mudar. Quer uma regrinha básica? Uma coisinha muito comum? Perder peso. Perder peso. Contemplação de mudanças. Pô, não é só com você. Não estou dizendo também que o que eu estou fazendo seja 100% correto, mas é o que nós queremos fazer na aplicação correta. Poxa, que bom! Você conseguiu, você merece. Que bom, sabe?
passar a olhar isso de uma forma sem o famoso olho gordo, né? Cultivar a compaixão. Muita gente acha que compaixão é você se entregar de corpo e alma. Não, compaixão é você se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está passando e junto procurar uma saída. Não é amenizar a situação dele, não. Ir lá, encher ele de dinheiro, falar, você sai dessa vida pobre que eu estou te bancando. Não, isso não é compaixão, isso é ajuda. Compaixão é você chega numa pessoa que está nessa esfera que eu acabei de dizer agora, nesse exemplo, aí você pega e fala o seguinte, eu tenho uma empresa, trabalha para mim, eu vou te pagar tanto. Isso é compaixão. Fazer ela andar com as próprias pernas, você ajudando ela a levantar. É a história do samaritano, né? Escuta profunda, né? Isso é até chato de comentar, porque nós temos assim umas coisas no nosso dia a dia que nos prende a mecanismo de situações que nos faz com que a gente perca muitas vezes a paciência, que muitas vezes tem pessoas que querem falar, ele quer, senão, sabe, acho que só o fato de você ouvir, ser um ouvinte passivo, é interessante, ou seja, melhora a vida daquela pessoa. Generosidade mental. Generosidade mental, nós colocamos isso se você não ser escravo de si mesmo, nas suas decisões. Não ser, será que eu vou fazer isso? Deixa eu comer aquele doce ontem, ele vai você entendeu? Me engordar, ou eu gastei aquele dinheiro que não era para gastar. São essas tagarelices. No curso de gnose, quando eu fiz, nós chamamos isso de tagarelice mental, sabe? Faz com que a gente fica nos apedrejando no nosso cotidiano. E presença do agora, é viver o agora. Eu, Gervásio, meu primeiro nome é Paulo, Paulo Gervásio de Oliveira, que é meu nome completo, estou aqui nessa casa fazendo o quê? Essa palestra com esse tema. Esse é a minha presença do agora. O que vai acontecer para lá não está no meu modo de agir, certo? Eu não tenho que estar aqui preocupado com as minhas contas, eu não tenho que estar aqui preocupado com a bomba, você está entendendo? Eu tenho que tirar meu foco e colocar aqui. Bom, a obra, em si analisa as duas óticas práticas. A psicologia, onde se alinha o conceito do mindfulness, que não quer dizer, mindfulness é uma linguagem popular que colocaram agora na meditação, é para vender. E terapia cognitiva, ou seja, o trabalho de você para com o mundo, é só despertar na sua essência, no seu cotidiano. É você com o mundo, é aquilo que eu perguntei agora mesmo, quem sou eu? Quando eu faço essa pergunta, não quer dizer assim, eu sou fulano, não é isso. Quem é você? No sentido de que você é uma existência ou só é um ser vivente? Você está aqui só de passagem? No trecho que foi lido aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, teve uma passagem que comentou sobre isso, de pessoas que passam, pelo crivo da razão nessa existência, porque nós acreditamos também na reencarnação, em brancas nuvens, para lá, para cá, igual folha tocada ao vento. E nós precisamos mudar isso. Então aqui tem algumas coisas que eu coloquei do leitor, com uma necessidade da gente bater de frente, porque o livro foi bem aplaudido dentro desse contexto. Eu, na verdade, para dizer para vocês por que é que eu trouxe algo dessa cor, dessa natureza, porque foi o seguinte, a Kênia me pediu na quarta-feira, não foi? Foi. Me ajuda, e eu tenho que preparar, eu tenho que, buscar informação e tudo. Falei, gente, e como eu estava fazendo esse estudo, porque eu tenho um hábito de ler, assim, constantemente, e meus livros, quando eu estou lendo, eu gosto de fazer um resumo, eu gosto de pôr ele. Hoje ela não veio dizendo ela que vinha, a Eliane, ela é minha confidente literária, eu faço e mando para ela os PowerPoints, sabe? E aí ela analisa e dá um feedback, sabe? É a nossa maneira de interagir. E aí, e como esse que já estava da semana passada pronto, eu falei, eu vou pegar ele e vou enfiar e nós vamos
vamos falando. E alguma coisa tem que sair, né? Pelo menos a venda do livro. E a jornada proposta na mente serena não é uma fuga da realidade, mas uma imersão consciente nela. Ao compreendermos a natureza do ego e cultivarmos a presença, transformamos não apenas as nossas experiências internas, mas nossa forma de interagir com o mundo. Para a gente finalizar, eu queria fazer da outra vez, né, a gente fez uma meditação e tem eu acho que dá para fazer assim. Eu vou mostrar para vocês assim uma meditaçãozinha bem simples do que é a meditação da mente serena. É simples. Não é tão assim. Não há necessidade de você entrar muito na. Se conseguir ser também com os problemas acabados. Eu só quero que primeiro vocês se sentam de forma tranquila, confortável, feche seus olhos, só presta atenção. Por que a gente faz isso? Vou passar uma dica, antes de vocês fecharem os olhos, deixa eu passar um feedback. Quando vocês quiserem prestar atenção em algo, alinhe a sua coluna. No momento que você alinhou a sua coluna, há um despertar primitivo dentro de você, que num estudo mais profundo, lá na frente podemos até abordar isso, que é a Kundalini, a serpente adormecida que se encontra aqui na base do chakra básico, adormecida. Quando você alinha aqui, você desperta ela, não do sono, mas da existência que ela tem. Então, sente de forma confortável, alinha um pouco o seu corpo, fecha seus olhos e nós vamos ouvir. Só ouvir, é pouca coisa, acho que 3 minutinhos. Não vai passar disso. Para vocês entenderem o que seria uma meditação de mente serena. Prática da mente serena. Sempre que você estiver distraído ou perturbado, faça a mente serena. Sempre que você estiver preocupado com o passado ou o futuro, faça a mente serena. Sempre que você quiser voltar para a calma, faça a mente serena. São 3 minutos para um estado de mente serena. Por favor, sente-se imóvel, com a coluna ereta. Feche os olhos gentilmente. Vamos praticar a respiração consciente por 3 ciclos.
desce do centro das sobrancelhas para o meio do cérebro. Fixe sua atenção nessa chama, no meio do seu cérebro, por alguns momentos. Assim que você estiver pronto, você pode sorrir e abrir gentilmente os olhos. Pronto. Beleza. Deixa eu explicar, para terminar, duas coisinhas. No final ela diz. Para a gente aplicar, aquele foi só um contexto. No nosso dia a dia a gente pode aplicar. Não há necessidade de você aprofundar muito em determinados tipos de meditação. Basta você desacelerar a sua mente, ser gentil consigo mesmo, certo? E procurar ter compromisso, não é responsabilidade, consigo mesmo. Seja gentil com você. Ame-se. Quando você for fazer uma coisa, faça devagar. Se você for conversar com alguém, converse compassivamente, sem atropelo, sem nenhum tipo. Se você for demonstrar algo para alguém, demonstre sem engrandecer. Isso é uma mente compassiva. Isso é uma prática. Então, quando vocês estiverem em processo de oração, com os olhos fechados, é só uma dica, tá? E quando vocês forem sair desse campo, sorria primeiro. Gente, vocês não sabem o milagre que um sorriso pode fazer. No mais, eu quero pedir desculpa e quero pedir perdão por alguma coisa que eu disse que está fora do contexto para alguém e agradecer do fundo da minha alma por estar aqui e o meu coração caminhar com vocês mais uma vez. Gratidão. Nós que agradecemos. Paga esse negócio.